Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Nós somos aqui da equipe de Sociologia da Rede Ubuntu Educação Popular. Estamos aqui indo para a nossa segunda aula, em que vai ter uma parte, a gente vai entrar agora no tema de natureza e cultura. Vai ter uma parte mais filosófica, que eu estarei fazendo numa outra gravação, no outro vídeo. E agora a gente vai entrar com uma parte mais sociológica dessa análise da natureza e da cultura, em que a Júlia vai estar propondo aí essa reflexão. O Bento também e eu vai estar fazendo algum tipo de auxílio nessa temática, tá bom? Então, mais uma vez aí, o Bento e a Júlia, dá um oi para a galera. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Vamos aí para a nossa segunda aula. Espero que ela seja muito enriquecedora para todos. Você, Júlia. Vou apresentar primeiro para vocês. Vocês estão conseguindo ver aqui, né? Bom, tá aqui para vocês na tela? Tá, ok. Então tá. Bom, vamos lá. Nossa aula 2, ela é a aula... Na apostila, ela é referente ao que é cultura, né? Como lidar com o outro, diferente de mim. Então, esse é o nosso título. E aí eu queria pensar, antes de tudo, né? O que faz o ser humano ser tão diferente, ou ser ou não, né? Diferente dos animais, assim. Será que nós somos... Em que medida nós somos diferentes ou não, né? E aí, para a gente falar sobre isso, nós vamos entrar... Eu lembro que na aula 1, o Bento comentou que, apesar do nosso nome, né, no ensino médio ser sociologia, mas a nossa área abarca outras áreas do conhecimento, como a antropologia, a ciência política, a economia. Então, a gente hoje vai estar mais focado no que é a antropologia. E aí, para a gente começar essa discussão, é legal a gente lembrar, então, que antropo, né, vem do grego, vem de antropos, que é do homem, o ser humano, e logia é que a gente já escuta em muitas derivações aí, né, biologia, então são sempre ligados ao logos, né, ao estudo, ao conhecimento. Então, essa é uma área que vai falar sobre o conhecimento humano. Mas é importante a gente começar com isso, porque muitas vezes a gente fala da sociologia, a gente fala em termos do homem ocidental, né, da cultura ocidental. E aí a gente, aqui, nesse momento, a gente tem que pensar o ser humano como um ser genérico, né? Com pensar ele em todas as culturas, pensar ele como de uma forma para além da nossa cultura ocidental, enfim, enquanto, se a gente for pensar mais especificamente como brasileiros, né? Então, a gente está procurando esse ser humano nessa formatação mais genérica da coisa. Aí eu coloquei, né, uma imagem aqui, que é sobre a evolução do homem. Ela é uma imagem que eu achei interessante, porque ela não só coloca aqui as espécies, né, dos seres, das espécies que foram fazendo a evolução do ser humano, mas, se vocês perceberem bem, na mão deles tem os principais avanços, né, tecnológicos, que a gente pode chamar de técnica, porque eles foram desenvolvendo ferramentas. Então, se a gente olha a mão do Australopithecus, ele só tem uma espécie de pau ainda bastante rudimentar, né? As primeiras ferramentas de pedras já aparecem na época do Australopithecus, mas a gente tem que lembrar que essas espécies, elas em muitos momentos conviveram entre si, né? Elas não deixou de existir uma para surgir a outra, em muitos momentos elas ainda estavam uma disputando com a outra, de certa forma. E aí pensar um pouco assim, será que o ser humano... Normalmente, quando eu pergunto em aula, né, eu falo, o que é o ser humano, né? O que tem de tão diferente? Daí muitas pessoas falam, a gente pensa, né? Talvez foi o que os nossos alunos pensaram, né? Bom, o ser humano pensa, os animais não pensam.
E aí, é um pensamento quando a gente tem qualquer problema. Por exemplo, eu precisava caçar, eu precisava comer. E aí eu penso que uma pedra pode me ajudar, talvez, nisso, ou pode me ajudar a abrir uma castanha. Eu penso numa estratégia, né, a partir de um problema que eu encontro na natureza, enfim, da minha vida. Eu tenho um problema, daí eu tento resolver isso com uma técnica. Então, será que a gente começa a ser ser humano quando a gente tem a ferramenta de pedra? Não sei, né? É uma questão. Porque algumas experiências da biologia já mostraram que macacos também são capazes de fazer algumas estratégias, né? Quando eles fazem vários experimentos, às vezes com uma banana dentro de uma gaiola, e daí o macaco consegue arrumar uma estratégia para conseguir aquilo. Então, eu não sei se está ali o limite, né? Estou fazendo assim, uma reflexão mais geral mesmo. Então, a gente pode pensar que o fogo... Então, o fogo é um grande avanço. O fogo é diferente. Nenhum animal fez fogo. Então, estaria ali o marco, né, da gente ter virado ser humano. Se a gente for pensar, fogo é genial, né? Eu acho, assim, de uma capacidade incrível sei lá, a gente ter visto na natureza um raio ou, né, alguma coisa que provocasse fogo de um modo natural, e aí a gente aprende que talvez se eu esfregar um pauzinho numa pedra e colocar um pouquinho de madeira ali, de cinza. Olha só, nós somos do século XXI e eu não sei fazer fogo, gente. Mas olha só, esses seres eram capazes de fazer fogo. Que incrível, né? Então, talvez ali a gente consiga uma elaboração melhor, não sei. Mas pensar um pouco como que isso, até que ponto, né, o ser humano aí desenvolvendo técnicas, ele está pensando, ou se o pensamento nesse sentido do ser humano é uma coisa mais elaborada, aonde não preciso só ter um problema para eu resolver, né? E eu posso agir por princípios, eu posso criar ideias que são abstratas, né? Por exemplo, a ideia de Deus, a ideia, enfim, ideias abstratas. Eu acho que o Rafa vai conseguir contribuir isso muito melhor nessas reflexões, porque a filosofia nos ajuda, né, a pensar esse tipo de coisa. Então, eu queria só introduzir. Mas tem uma coisa que é talvez bastante diferente, né? Que talvez seja a sociedade. Então, a gente pode dizer que, então, o ser humano virou ser humano quando a gente começou a agir em grupo. E aí, talvez seja, então, isso. A gente precisa começar a pensar o ser humano a partir da sociedade, a partir dele ter se reunido com outros e visto que, talvez em grupo, a gente seja melhor. E daí, eu coloquei essa reflexão porque o Florestan Fernandes tem um texto muito conhecido, que é O que é Sociologia, e ele vai distinguir também. Se a gente for pensar, então, eu não sei você, o Ben fez sociologia, né? Rafa fez filosofia. E eu queria perguntar para o Ben, você estudou, por exemplo, a Sociedade das Abelhas, a Sociedade da Formiga? Que eu não estudei na minha faculdade, e você? Também não. Também não. Porque já é apresentado de início que é uma estrutura natural, que é uma estrutura que é intrínseca ao ser, então não precisa ser estudado, só apontado. Exatamente. A gente não vai estudar a Sociedade das Abelhas, a Sociedade das Formigas. Primeiro porque a gente teria que pensar que as abelhas e as formigas, elas criam as sociedades delas da mesma forma, né, ao longo do mundo inteiro. Então, se a gente for pegar uma mesma espécie, né, aí também a gente tem que ir. Mas se a gente pegar uma mesma espécie de abelha aqui no Brasil e na África, elas vão construir a colmeia da mesma forma, elas vão se organizar da mesma forma. Eu, pelo menos até hoje, não fiquei sabendo de nenhuma revolução das abelhas contra a abelha rainha. Nunca houve na história das abelhas uma revolução onde decapitou a abelha rainha e elas fizeram uma mudança social. As formigas também, elas convivem muito bem, uma sendo operárias, a outra sendo as que lideram ali, as que são responsáveis pelos ovos, pela reprodução. Então, se a gente for pensar, bom,
o ser humano tem uma característica diferente, né? Que ele é capaz de decidir, de criar, de moldar diferentes tipos de sociedades, ele faz as regras dele de alguma forma, né? Então, essas sociedades se organizam de formas diferentes, elas têm diferenças culturais, elas têm diferenças religiosas. Então, isso que faz o objeto da sociologia. Ô, Aqui eu Júlia, só diga, colocar fica à vontade. dois elementos para não perder a meada aí. O primeiro slide que você colocou eu achei bem interessante. Volta ele, por favor. Que você destaca que em cada um dos processos de evolução aí deste humano, ele está sempre com alguma coisa na mão, né? E o Benjamin Franklin, se não me falha a memória, ele fala que o ser humano é um animal que produz ferramentas. Então, para enfrentar a natureza, que é muito mais forte, muito mais selvagem do que a robustez do ser humano, então o ser humano precisa desenvolver alguma técnica, alguma habilidade, produzir essas ferramentas para que ele possa lutar muitas vezes com certa parte de igualdade com um leão, com um urso ou com um outro sino que ele tinha que enfrentar. Você enfatizou muito bem a questão do fogo, e eu queria deixar aí para o pessoal como dica, né, aquele filme antiguinho já, né, a Guerra do Fogo, mas por favor, veja o filme com um olhar sociológico, com um olhar histórico, porque se for olhar pela qualidade fílmica, você vai se decepcionar, tá bom? É isso. A gente tem um péssimo hábito de, às vezes, pegar uns filmes que eles não estão acostumados esteticamente, né? Mas é um desafio também, é importante estimular isso. Gostei bastante, Bento. Quer comentar mais alguma coisa? Não, era só para não perder esse primeiro. Eu achei interessante que você falou sobre o ser humano ser o ser das ferramentas, porque apesar de, né, da gente saber, por exemplo, dessas pesquisas que os macacos, com um problema que eles precisam ali resolver, né, que está bem na frente deles, eles às vezes conseguem encontrar estratégia. Então, tem uma pesquisa que fala que a banana estava no alto e daí uma macaca teve a ideia de pôr empurrar um pedaço, acho que de um banco, alguma coisa para subir em cima e pegar. Então, isso, puxa, é uma estratégia, né, que ela bolou para pegar. Mas a gente tem uma coisa incrível, né, que é o ser humano consegue passar para as suas gerações esse saber, né? E os animais não conseguem. Então, apesar desse episódio do macaco que sabe fazer alguma coisa, ele não vai ensinar, por exemplo, seu filho macaquinho na próxima vez, quando ele tiver um problema similar, a fazer aquele tipo de coisa. E aí, né? Então, quando a gente olha essa foto aqui, eu queria voltar para esse ponto. Essa foto, ela traz, assim, né, pessoas que a gente olhando a imagem fala, puxa, elas usam diferentes adereços, elas têm culturas diferentes, né? E é incrível porque muitas delas são culturas milenares, né? Por exemplo, a cultura indiana, ela há muitos anos que existe e tal. E essa capacidade do ser humano de reproduzir, né? De fazer manter vivo a linguagem, as palavras. É uma coisa que às vezes a gente não pensa, mas, por exemplo, nossas palavras, né? Quando que foram criadas? Há muitos anos atrás, há séculos atrás, e até hoje a gente consegue ensinar e aprender, né, com os nossos pais. Então a gente consegue manter vivo esse tipo de coisa. Aí eu queria colocar o conceito realmente de cultura, que também a gente pode muitas vezes ligar ao conceito de etnia, né? Em outras aulas a gente vai, por exemplo, falar de raça e tal. Então é importante eu coloquei aqui para distinguir o que seria raça de etnia. E nesse caso a gente vai focar em etnia como um povo que tem os mesmos etos, né? Etos de etnia. Então essa palavra de etos, que é muito ligada às nossas habilidades, né? As nossas origens, aos nossos mitos, a nossa costume, língua, religião. Então, essa nossa espécie de comportamento até, né? Outros autores usam ethos como uma coisa mais ou menos assim. Mas então a gente teria que pensar nessa cultura
em termos de costumes, de hábitos, né, que a gente tem e que são diferentes, né? Uma cultura, como a gente pode ver nessa foto, todas essas culturas têm diferentes línguas, têm diferentes religiões, têm diferentes filosofias, têm diferentes, enfim, costumes, né? E etc. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade, hein? Não? Rafa, Não tá. só Júlia, Sei. desculpa. Quem Olha. vai? Eu. isso. Diga. Ô, Júlia, só para mim não falar algo que você vai desenvolver, eu vou perguntar se você vai falar alguma coisa sobre a linguagem, porque senão eu nem falo agora. Não, pode falar, Rafa. Eu vou falar muito superficialmente mais para frente, mas pode falar. Não, porque quando você tocou na questão o que demarcaria esse processo de ruptura do homem primitivo para, na verdade, não do homem primitivo, do ser primitivo para o nascimento aí do que seria o Homo sapiens, do humano, Aristóteles é um dos pensadores que ele vai definir que a linguagem seria esse atributo propriamente humano, que é justamente a partir dela que os seres humanos conseguem ensinar algo um ao outro. Então, aquele humano novo que não viveu a experiência de um determinado problema que ele teve que solucionar, aquele outro que vivenciou tem a memória, tem a linguagem e consegue transmitir esse conhecimento a esse novo. Então, a linguagem, ela articula, ela ensina, ela faz com que você amplie, inclusive, experiências não vividas para experiências que você ainda vai viver a partir de uma criação de uma memória fictícia. A linguagem, ela permite também essa ficção, que pode, de repente, ser uma projeção para algo que vai acontecer no futuro. Então, Aristóteles vai colocar aqui, por exemplo, quando você falou das formigas, das abelhas, das aranhas, sei lá, qualquer tipo de aranha no caso não, mas qualquer tipo de animal que vive de forma gregária, de forma comunitária, eles não desenvolveram, pelo menos do ponto de vista de linguagem, que permite talvez a comunicação sim, mas não a transmissão de aprendizagens de conhecimentos acumulados. Então talvez esse seja uma das formas que a gente pode pensar, agora que você está entrando aí na parte de cultura, de etnia, como sendo essa marca que, de repente, leva os humanos, as comunidades humanas, a progredirem, a desenvolverem e assim por diante. Júlia? A Júlia, eu acho que ela Deu uma travada aí. está travada. Eu acho que foi justamente na hora que ela falou, que agora é 5:05. Uhum. Então ela vai voltar Ah, daqui a pouco. Quer comentar, Bento? Você ia comentar alguma coisa? só vou colocar alguns pontos aqui enquanto ela não volta. Que é o seguinte, primeiro a gente tem. Caiu a gravação ainda? Ah, não. Não, Caiu a só. tela, a conexão Ah, dela. tá. Só saiu a conexão dela, mas beleza. Quando a gente fala aí dessa questão da diferenciação da cultura para os elementos étnicos, assim, a gente às vezes fala genericamente a cultura brasileira. Só que a gente não pode dizer que no Brasil existe uma cultura. Existe uma multiplicidade cultural, que ela vai ser bem mais significativa quando a gente trabalha no conceito de etnia. As etnias, elas são agrupações ou agrupamentos de ideais culturais que pertencem a determinada região, a determinado grupo social. Sendo assim, a gente não pode falar de uma cultura brasileira, mas de uma estrutura etnográfica que vai ser vivenciada, ou elementos etnográficos vivenciados dentro de determinada região, dentro de determinada cidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós podemos falar que a tradição cultural vivida aqui na cidade de São Paulo é a mesma que vai ser vivida, por exemplo, em Limeira, que fica aqui 200 quilômetros daqui da nossa da capital, ou que é vivida lá em Assis. Então, nosso estado, não necessariamente pela sua extensão, mas sim pela forma que ele foi ocupado, pela forma que nós tivemos aí as migrações dos bandeirantes, depois aqui no século XX, nós tivemos aí toda a ocupação
pessoas que vieram de outros países e também de outras regiões do nosso país, você formou dentro de um mesmo estado uma pluralidade de grupos étnicos, mesmo estando dentro de uma mesma estrutura de estado de São Paulo. Então, aquilo que nós chamamos de etnia está muito além do conceito geral de cultura. E aí a gente pode falar também, isso aí a gente vai desenvolver mais à frente, quando nós falarmos um pouco do relativismo, que é também a ideia que entra aí, que nós devemos entender, de hibridismo ou de multiculturalismo, que vai ser desenvolvido por Peter Burke, onde ele vai falar que, por exemplo, o estado de São Paulo, ele vive este multiculturalismo. Então não é a cultura de São Paulo, mas é um estado multicultural. Então só acrescenta esses elementos aí e volta aí para a Júlia. A gente perdeu a conexão de eventuais da internet. Bom, você estava comentando de relativismo cultural, Bento? Não, quando você apresentou o slide falando da questão da etnia, né? Eu só fiz essa distinção para a gente poder falar de uma cultura geral e daquilo que seriam os grupos étnicos, né? Ah, sim. Pensar brasileiros e aí dentro do que é Isso, exatamente. Só fiz essa distinção. Legal. Pode continuar, Ju. Bom, Peraí, Rafael, acho que é o seu computador. Barulho? Aí, beleza. Obrigado, Rafa. Uma definição também de cultura que eu gosto bastante, sinceramente, que é da Ruth Bennett, que ela vai definir a cultura como uma lente por meio da qual o homem vê o mundo. Então, se a gente fosse pensar, né, o que é essa lente exatamente? Pensar que nós, a partir da cultura que a gente é criado, e isso é muito introjetado, né? No sentido assim de que é muito desde pequeno, desde o bebezinho, quando a gente está estimulando ele a falar, e a gente, talvez não propositalmente, mas só da gente falar perto dele, e ele está aprendendo a escutar aquele som e não outro som que poderia ser de uma outra língua, e aí essa criança vai crescendo e ela vai sendo inserida aos costumes, então a mãe vai dizer o que é bonito, o que é feio, o que ela deve fazer ou não fazer, como ela deve se vestir, como que ela deve se portar. Tudo isso vai criando na gente uma espécie de lente pela qual é muito difícil no futuro eu querer mudar. Talvez a gente pode colocar outras lentes ao longo da nossa vida, né? Ou tentar fazer um esforço de entender como o outro vê a lente dele. Mas eu acho que a gente nunca vai ser, de fato, como uma pessoa que foi criado naquela cultura. Vamos pensar num exemplo, por exemplo, a cultura japonesa, né? Vamos pensar um exemplo assim, né? Do Oriente, né? Onde não é Ocidente. Então, se a gente fosse para esse extremo, né? Seria possível eu, hoje, falando português, querer virar um japonês? Bom, eu posso me mudar para lá, eu posso passar anos, eu posso aprender muito bem a língua, eu posso falar fluente, eu posso viver com uma família, mas será que eu ainda vou ser como um japonês? Provavelmente não, porque tem concepções de mundo e tem coisas que são muito difíceis de eu chegar. Mas é claro que eu acho que eu posso chegar o mais próximo. E também eu não posso tirar a minha lente, né? Eu não tenho como desaprender português, assim, totalmente, ou esquecer de onde eu vim totalmente. Então, essa cultura num sentido bem da nossa formação, assim. Depois eu queria até que o Rafa falou aqui na aula dele, assistam, né? Depois da aula do Rafa, ele vai falar de Freud. Também pensar um pouco, né? Essas fases que o Freud falavam do desenvolvimento das crianças, também pensar como que isso forma a nossa estrutura psicológica, né? Como essa cultura ela nos forma, assim, a nossa forma de pensar. Então, eu queria fazer um esforço disso, assim, de trazer essa cultura como uma coisa bastante da nossa formação enquanto eu, né? Aqui também uma etimologia da palavra, né? Então, cultura vem do latim de culturar,
culturais, e que significa, interessante pensar nisso, ela significa o plantar, o cultivar, o cuidar, né? E a gente pode pensar isso como, por exemplo, a cultura está na derivação da palavra agricultura, floricultura. A princípio parecem coisas muito distantes, né? Bom, mas o que a agricultura teria a ver com cultura? E aí a gente pode pensar que a agricultura, né, tanto que é um marco importante na história da humanidade, quando a gente aprende a fazer a agricultura, quando a gente aprende que eu posso pegar uma semente, plantar em outro lugar e eu vou criar a minha planta no lugar que eu quero, na hora que eu quero, né? Então eu vou manipular a natureza e alterar a natureza de alguma forma. E também esse ato de cultivar, né, o que a gente estava falando, de manter essa memória, né, de a gente ensinar para os nossos filhos e da gente manter isso vivo, né? Então, eu tinha uma professora na faculdade que falava, ela uma vez, estou muito empolgada, ela falou assim, a cultura é essa mão que vai entrar na criança e vai regular essa criança, né? Então, eu estou sendo cultural quando eu aprendo, quando eu ensino para ela que ela não pode fazer fezes a todo momento, que ela tem que fazer no banheiro, com a porta fechada, em um certo momento, que tem momentos para isso. Então, tudo isso é cultura também, né? Nesse sentido, de você moldar esse ser, né? Então, essa imagem aqui do ser humanozinho, assim, meio moldando o seu corpo, né? A cultura também é essa mão que vai entrar e vai regular, como um relógio, assim, né? Que vai dar os comandos. E aí eu queria propor essa pergunta. Então, existe natureza humana, né? O que é da cultura e o que é da natureza? Porque se a gente está tentando, então, tão diferenciar o animal do ser humano, né? Queria pensar, então, bom, o ser humano tem natureza? E aí, retomar algumas experiências, né? Que foram importantes, acho que para a história da antropologia, enfim. Esse filme aqui, ele mostra um pouco isso, esses episódios que já aconteceram na nossa história, de às vezes uma criança, um bebê ser jogado na selva e ele por muitos anos ter ficado lá abandonado, sem contato com outros seres humanos. E aí, isso é um caso verídico, aconteceu na França, é contado nesse filme O Menino Selvagem, é um filme antigo, acho que de 1930, se não me engano. Mas ele é um documentário que vai um pouco mostrar esse menino que foi abandonado na floresta, que aos 7 anos foi encontrado por um vilarejo. E esse professor que aparece aqui na nossa segunda imagem aqui, esse professor, ele começa a pegar esse menino e a ensinar, né, a tentar fazer ele ressocializar, né? Então, esse filme é muito interessante para a gente pensar esses episódios onde, bom, quase que um experimento social, onde um ser humano foi totalmente isolado do grupo, e por ele ter sido totalmente isolado do grupo, a gente poderia perceber o que de fato isso, o que há de fato de natureza no sentido que eu não preciso aprender nada, eu vou nascer sabendo aquilo, ou até que ponto certas coisas que a gente acha que é natureza são ensinadas pela cultura. Então, nesse filme é muito legal, por exemplo, uma hora que o professor, alguém bate na porta, o menino está sentado na cadeira e alguém bate na porta. E o professor percebe que o menino não olha quando alguém bate na porta. A pessoa está lá batendo na porta e ele não faz o olhar de... Não é porque simplesmente ele não está escutando, ele não tem um aparelho, né? Ele é surdo. Não, ele tem a escuta. Só que ele não foi ensinado que quando se bate na porta é porque alguém quer entrar e eu preciso dizer ou não se essa pessoa pode entrar. Então, isso é da cultura. Entendem coisas como que a gente acha que são muito quase biológicas, né? A gente fala, isso daqui é óbvio, mas não é óbvio. Alguém em algum momento, ou você viu, experienciou isso e aprendeu, e isso tudo vem da cultura. Então, né, é um outro exemplo também que eu queria trazer, é o da experiência do Boas, né? Agora me fugiu o nome. Franz Boas,
E ele fez uma pesquisa com os inuites, né, os esquimós, e ele mostrava que os esquimós, mais respeitosamente, a gente tem que falar inuites, porque também é uma forma que eles preferem, mas que essa cultura era capaz de ter mais de, se não me engano, mais de 30 palavras para o tom de branco, era alguma coisa assim. Então, eles tinham palavras diferentes para diferentes tons de branco. E ele mesmo, como pesquisador, ele não conseguia entender muito bem a diferença daquilo. Mas para aquelas pessoas, naquela cultura, elas viam diferentes tons de branco. Enquanto a gente pode pensar que por a gente não ter também palavras para expressar isso, e a gente não ter, num sentido assim, a gente não ter essa socialização, a gente não conseguiria ver esses tons de branco. Num sentido que não é que a gente não é capaz de ver, a gente tem o globo ocular perfeito, mas a gente vive numa cultura onde esses tons de branco não são ensinados, não são aprendidos. Então, eu queria comentar também, muito brevemente, uma experiência de um pesquisador que foi, se não me engano, uma tribo da África. Ele também mostrava, naquela tribo, eles viviam, parece que no meio de um deserto, e eles não conheciam um tom de verde. Então, quando você mostrava um objeto que era verde, alguns falavam que era um tom meio amarelado, outros falavam que era um tom meio marrom, e eles não conseguiam definir muito bem o que é isso. Um outro paralelo com isso é a sensação que talvez todos nós já tivemos alguma vez na vida, que é de sentir uma coisa que eu não sei explicar. Provavelmente eu não sei explicar, porque eu também não tenho uma linguagem, como o Rafa falou, e a linguagem está muito associada à cultura, eu não tenho como expressar, eu não fui ensinado a ter um nome para isso. Talvez quando eu digo eu tô com saudade de você, eu sei o que é saudade, por isso eu posso falar eu tô com saudade, e ao dar nome, eu entendo esse meu sentimento. Quando talvez eu não tenha um nome para isso, e eu não sei definir isso, eu vivo naquela angústia de não conhecer. Então a cultura é como essa lente mesmo que te faz enxergar o mundo, que te organiza as coisas, né? Que te faz dar nome, que te faz pensar mesmo a partir disso. Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Ô, Júlia, talvez, só para pegar o gancho do que você disse mesmo, a cultura da linguagem, ela acaba sendo esse instrumental de significações que o ser humano, os grupos humanos desenvolvem e cria, e aí ele se torna, a linguagem, por ser um componente ali de signos, de caracteres, ele acaba sendo algo exterior ao indivíduo, então ele acaba sendo algo social. Só que, ao mesmo tempo, o indivíduo se apropria dessa linguagem, que é social, para se entender a si mesmo. Então, a partir de uma linguagem fornecida pelo mundo, ele entende melhor o mundo que está dentro dele, o mundo que ele é. Então, é interessante fazer essa abordagem. Boa, muito bem. E aí eu queria, então, partir para uma espécie de definição. Então, a gente precisa pensar que aqui em antropologia, a gente vai pensar a natureza, né, como algo que é geral a todos os seres humanos. Então, a gente vai ter que pesquisar coisas que em todas as culturas acontecem da mesma forma e que, de alguma forma, são, num sentido assim, imutável. O que eu quero dizer com esse imutável? Que não há mutações ao longo, então não há diversidade, né? Quando a gente fala assim, sei lá, ir ao banheiro é uma coisa da natureza humana. Bom, talvez eu vou colocar esse exemplo, eu comecei com o exemplo anterior, mas vamos seguir nesse. Se eu fosse falar, bom, ir ao banheiro é da natureza humana, né? Alguns alunos falam, ir ao banheiro é da natureza, a gente sente vontade de ir no banheiro e a gente vai. Não, ir ao banheiro é cultural, no sentido que a sua cultura te ensinou a ir no banheiro e de uma forma, né, específica, em alguns momentos, não é a todo momento. Por exemplo, eu falo muitas vezes em sala de aula, eu tô com fome agora.
né? Eu tô com fome, mas nem por isso eu vou devorar vocês ou eu vou sair agora em busca de comida. Então, até que ponto sentir fome é algo, sim, que acontece em todas as culturas, em todos os seres humanos. As pessoas sentem fome. Então, a gente pode dizer, sim, que isso talvez seja da natureza. Mas a forma com que a gente come e os momentos, né, todas as regras que envolvem a comida, tudo isso é associado à cultura. Aí tem outros exemplos, né? Sei lá, sentir sede. Sentir sede é da natureza. Bom, em todas as culturas as pessoas sentem sede da mesma forma. Mas beber água no copo é um elemento da cultura. Nem todas as culturas bebem água dessa forma, né? A sono, a mesma coisa. Sentir sono é da natureza humana? Sim, é da natureza humana. Mas dormir na cama é um elemento da cultura. Dormir deitado é um elemento da cultura, talvez. Dormir na rede, né? Por exemplo, os indígenas às vezes dormem na rede, são acostumados a isso. Então, pensar que isso é variável, né? Isso é do particular. Então, é importante pensar que, eu sempre reforço, aqui a gente não está falando de natureza no sentido biológico, né? Como a biologia trata. A gente quer achar o que é da natureza num sentido humano, no sentido que há em todas as culturas aquele mesmo comportamento, aquele mesmo elemento acontece. E aqui eu coloquei outros exemplos, né? Por exemplo, fazer sexo é da natureza? Não, né? Sentir impulso sexual talvez seja da natureza. Ainda há muita discussão. Hoje em dia, os assexuais, eu acho que eles colocam em voga isso. Bom, tem pessoas que talvez não tenham impulso sexual, não sei. Mas até que ponto aí ser heterossexual, aprender que a gente tem que transar em certa idade da vida, de uma certa forma, tudo isso é cultural, né? Tudo isso é moldado e é aprendido. Então, e aí a gente vai entrar num outro ponto, que é como então lidar com as diferentes culturas, né? Eu coloquei essa imagem aqui e ela tá meio bagunçada, vocês estão vendo? Eu poderia ter organizado ela de uma outra forma. Eu queria propor aí para vocês dois. Vocês têm alguma hipótese sobre por que eu organizei dessa forma? Presta atenção na tela, como que ela tá. Alguma hipótese, alguma teoria? Por que eu coloquei indígena nesse canto e não no outro canto? Eu coloquei uns brancos ali em cima. Quem arrisca aí? Quem arrisca? Nenhuma Não hipótese? vou arriscar não. Vou arriscar não, tudo Não certo. lembra nada vocês? Olha, eu queria perguntar mesmo. Ó, tem um japonês lá naquele canto. Tem um indígena nesse canto inferior aqui da tela. Tem um muçulmano bem no meio. Um indiano lá em cima. Tem um australiano, um aborígene. Sim, seria a divisão do globo, no caso, divisão dos países. Perfeito. Bem, eu pensei um pouco no mapa mundi, né? Esse é um tipo que eu poderia organizar essas imagens, certo? Eu optei por essa. Mas agora eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou organizar de outra forma, tá? Porque eu vi que vocês não gostaram muito, vocês demoraram para perceber. Então eu vou organizar de outra forma. Eu vou colocar esse daqui no cantinho mesmo. Eu vou pôr esse outro aqui. Eu vou colocar esse outro aqui. Esse daqui aqui. Vou colocar esse aqui. E esse daqui, talvez aqui. Esse daqui talvez aqui, né? Assim. E por fim, eu vou colocar esses aqui, tá? E aí? Por que será que eu organizei assim? Tem alguma coisa de mal em eu organizar assim? Por que eu não posso apresentar assim? Qual seria a minha leitura? Meu pressuposto de eu organizar essas culturas dessa forma aqui?
Dá a entender que talvez seja como se fosse uma linha do tempo da evolução histórica. E ali você tem ali os indígenas ali no início, depois os africanos, depois os muçulmanos, indiano, enfim, oriental, até chegar ali nas pessoas mais brancas, mais europeias, dá a entender que tem esse significado, mais ou menos isso? Exatamente. Eu posso organizar assim? Seria uma forma. Ah, mas eu só quis organizar minha tela assim, do mesmo jeito que estava bagunçado, do outro jeito quis arrumar desse jeito. É inofensivo eu fazer esse tipo de arrumação aqui das imagens? Diga, bem. Não, é isso que eu ia colocar, né? Que não tem nenhuma visão, não pode ser visto de forma inofensiva, ingênua essa colocação. Ela já é colocada de forma tendenciosa, dando a entender aí ao leitor, a quem vai estar analisando a imagem, que é um processo de evolução. Aqueles que estão aqui no começo da imagem são inferiores, são rupestres, são antigos, atrasados. Quem está ali no topo, que são os brancos, bem arrumados, bem cobertos ali, eles são extremamente evoluídos, maduros, chegaram aí ao ápice da sociedade, né? Exatamente, não é à toa, né? A gente lê da esquerda para a direita, e eu ainda coloquei isso subindo. Não é inofensivo, né? Não posso dizer que eu organizei dessa forma, mas é só porque eu quis. Nesse sentido, eu estou organizando essas culturas de uma forma que elas só apresentam diferenças, ou eu estou organizando elas de uma forma que há uma desigualdade, né? Então, pensar essas duas palavras, é uma diferença ou é uma desigualdade, né? Eu queria, com essas imagens, fazer um pouco essa discussão. Eu acho que aqui eu não estou tratando elas da mesma forma. Tanto que eu hierarquizei, né? Eu coloquei uma acima da outra, e o movimento que ficou conhecido por fazer a antropologia no século XIX, ela fez muito isso, foi o evolucionismo, né? O evolucionismo, ele tinha um pouco essa concepção que foi adotada pelo positivismo. O Bento falou do positivismo na aula passada, né, na aula 1, para também falar o surgimento da sociologia, para falar de Durkheim, falou de Comte. E na antropologia a gente também bebeu essa concepção de que a civilização ela estaria acima dos povos primitivos, né? A civilização sempre foi, né, desde o século XIX, e por muito tempo se manteve nessa concepção de serem os europeus. Os europeus eram tidos como os povos mais civilizados, e as outras populações primitivas, principalmente no século XIX, onde a gente está falando de neocolonialismo, a gente está falando de dominação, né, desses europeus, e eles tinham que justificar esse discurso do porquê que é importante eu dominar. Então, eles faziam esse tipo de postura, onde eu falo, tais povos são mais primitivos, os outros são intermediários, porque, sei lá, eles... alguns mexem com cerâmica, então eles são mais primitivos. Mas os que já sabem mexer com metais, nossa, eles são muito mais evoluídos. E a gente que tem a pólvora, puxa vida, a gente é muito evoluído, né? Então, a partir das técnicas, você organiza o que é uma cultura ser melhor do que a outra. É muito legal de pensar que eu coloquei as datas de publicação dos principais livros desses autores. O Fraser, o Morgan e o Taylor são os principais autores aí da antropologia. Isso não é importante para o vestibular, para o estudante de ensino médio, mas eu queria justificar porque a gente chama esse conjunto de autores como uma escola que se chama evolucionismo. Evolucionismo vem de evolução, vem desse sentido de uma coisa melhor do que a outra. E a postura que eles adotam, e que é uma postura que tem essa palavra grande aqui, né? Etnocentrismo. Então, pensar que etno, se a gente for pensar como cultura, é uma cultura posta no centro, né? E eu olho todas essas culturas, então eu fiz esse meu esqueminha aqui da cultura que está aqui, né, no centro, essa pessoa, que no caso, mas poderia ser uma cultura, né, ela lê o mundo de uma forma, ela tem uma lente própria. No caso, a lente dela é amarela, né, para ser mais didática ainda.
E aí eu olho as outras culturas, tem uma lente vermelha, a outra que tem a lente verde, a outra que tem a lente rosa, e eu digo que as lentes delas são erradas, que as lentes delas são inferiores à minha lente. É engraçado, porque isso teve consequências políticas, né? Então, esse tipo de discurso legitimou muito do neocolonialismo. Então, de novo, eu queria analisar essa imagem com vocês, né? Olhem o elemento central dessa imagem, né? Tem uma mulher toda branca, cabelos loiros, com uma bandeira branca, né? Como se fosse uma paz, assim, uma coisa que gera, né? Firmeza, tranquilidade, mas ela também tá com um capacete ali de guerra. E ela tá com uma bandeira escrita Civilization, né? Então, civilização. E aí, os homens brancos atrás dela, né? E essa outra população no canto inferior, né, direito, se vocês forem olhar lá no fundo, tem uma outra bandeira escrito barbarismo, né? Então, os bárbaros estão daquele lado, eles estão guerreando contra esses civilizados, mas essa mulher, ela tá indo lá, ela tá fazendo a guerra, ela tá matando em nome de levar o progresso, a uma melhora para eles. Então, já que eles são civilizados, olha só, eu vou te dominar, mas você vai aprender comigo, né? Você vai ganhar com isso. E isso foi um discurso que legitimou o neocolonialismo em muitos países. Então, a África foi totalmente dividida pelos europeus, porque eu acho que, de fato, eles acreditavam nisso, né? Eles acreditavam nesse discurso e que eles iam estar fazendo bem. Assim como até hoje, acho que os Estados Unidos acreditam que eles intervindo no Oriente Médio, né? No Iraque, no Afeganistão, aquelas intervenções eram para levar a democracia, e a democracia ia gerar a paz nesses países. Então, é uma postura etnocêntrica, no sentido que a gente considera que o nosso modelo político, por exemplo, que a nossa maneira de viver é melhor do que a deles, né? Se quiserem falar alguma coisa, me parem aqui, tá? Fiquem à vontade. E aí, próxima escola, né, da antropologia que vai criticar esse evolucionismo, aqui eu coloquei uma linha do tempo. Essa linha do tempo foi meio aleatória, eu coloquei 1300 aqui, e aí eu fui indo século a século, a partir de 1800 eu fui colocando de 10 em 10 anos. Para a gente pensar que o evolucionismo, né, os teóricos lá, eles estão começando a escrever aqui. O relativismo, os teóricos, o principal é o Franz Boas, ele escreve o principal livro dele, escrevendo essa teoria em 1911, então eu coloquei aqui. Mas um adendo, né? Não significa que o evolucionismo hoje na academia ele é muito criticado, mas eu acho que ele ainda existe muito no senso comum, né? Na mentalidade comum, a gente ainda escuta muito evolucionismo, a gente aprende muito evolucionismo, e depois eu queria conversar um pouquinho melhor sobre isso. Daí o relativismo, diga. Júlio, antes de você entrar no relativismo, só acrescentar 2 ou 3 pontinhos ali sobre o evolucionismo, Claro. Que se apresentou ali, não precisa voltar não, nem claro. Tá. Alguém que aparece sempre também, que eles devem ter visto aí já com o ensino médio, é o Charles de Gobineau, que ele tinha muitas relações com Dom Pedro, né? E ele seguia essa tendência de etnocentrismo, também chamado de darwinismo social. O que é essa tendência, né? De você aplicar essa ideia de que há uma evolução das espécies, de que há uma evolução dos seres para a sociedade. Então, quando ali no final do século XX, desculpa, no final do século XIX, eles começam a analisar as relações sociais que aconteciam em países africanos, em países americanos e em países europeus, eles procuraram encontrar uma diferença nessas populações, nessas sociedades, e não encontraram necessariamente uma diferença em questão de solo, de natureza, mas na pele das pessoas, na raça das pessoas. Então, na África, todos os negros, aqui na América, as pessoas miscigenadas,
e na Europa as pessoas brancas. E quando analisaram essa questão fisiológica, viram essa diferença, atribuíram a falta de evolução no sentido da indústria, no sentido da tecnologia capitalista, a não evolução, à tonalidade de pele, à questão racial. Então as pessoas na África eram atrasadas por quê? Segundo a visão deles, é claro, eram atrasadas por quê? Porque eram negras. Aqui no Brasil, nós estávamos aí no início de ensaio de indústria, no início de libertação do sistema escravocrata, porque a gente ainda está nesse engatinhar, porque nós somos mestiços. E na Europa, como eles eram brancos, então eles estavam aí com toda a potencialidade racional e tecnológica e científica. Então, por serem brancos, eles eram mais evoluídos. E aí entra aquilo que a Júlia colocou, dessa prática desse neocolonialismo. Ela apresentou ali o mapa, né, que é a chamada Conferência de Berlim, 1885, que é a partir dos territórios africanos. Então, por serem mais evoluídos, então eles tinham o direito de dividir, isso aí que ela está colocando de novo, né, Conferência de Berlim. Então, por serem mais evoluídos, eles tinham o direito de dividir tudo entre eles, colonizar, mas não colonizar porque eu queria matar, usar ou destruir, mas porque eu quero levar, como ela apresenta na imagem aí à esquerda, eu quero levar a civilização para aqueles que estão atrasados. Só que é aquela civilização que o nosso governo aí do Messias está querendo colocar agora, né? A minha civilização, aceitem, e se você não aceita é porque você não entendeu ainda que isso é para o seu bem. Eu estou te batendo, estou te matando para você ser melhor. Só isso, falar. Júlia, Diga. fazer um recorte rapidinho também, que vem de acordo com a fala do Bento. A gente tem que lembrar, tanto o colonialismo como o neocolonialismo, também ele bebe de uma herança de uma Europa cristã, que a gente tem também dentro dessa Europa cristã. A gente teve uma bula, um documento papal, que é Romanus Pontifex, que ele autoriza que os europeus possam escravizar, e também assina a Conferência de Berlim, dividir a África, escravizar, deportar os negros, por conta também de uma ideia da maldição da África, que foi uma ideia construída aí pela Igreja Católica e depois herdada também pelos protestantes, de que os negros eles seriam amaldiçoados porque eles são filhos de Cã, que foi amaldiçoado por Noé, né, porque viu ali numa ocasião bíblica a nudez de seu pai, e ali fala que Noé ele amaldiçoa Canaã, né, Cã, na verdade, e aí imaginam-se que dessa tradição, dessa estirpe humana, nasceu os povos africanos, e por isso que eles são amaldiçoados. E nesse sentido, essa cultura europeia, ela não está ali para dominar com interesse econômico, a gente sabe que de fundo é isso, mas para catequizar, para evangelizar, para elevar esse povo a um processo de evolução humana. E entra nessa questão do evolucionismo que vocês estão falando. Perfeito. Eu tinha deixado isso mais para a aula de relações raciais, mas eu acho que é um apontamento muito importante, né? De fato, se a gente for olhar essa imagem aqui, não é à toa, né? A pele que é representado os bárbaros e a pele que é representado o povo da civilização, né? Então, é pensar um pouco isso, né? Essas coisas não são inofensivas e tiveram consequências muito drásticas, né? Bom, mas podemos continuar. Então, o relativismo cultural é a nossa segunda escola aí, que vai problematizar isso, que vai dizer, olha, a gente não pode pôr a nossa lente, né, como sendo a lente parâmetro, né, que é a lente melhor. A gente precisa fazer um esforço de olhar pela lente do outro, de entender o que, por exemplo, aquela religião, aquele fato que uma outra cultura está fazendo, o que isso significa para aquela cultura, né? E não para mim. Então, isso também é uma postura de alteridade, né? Essa palavra que é de se colocar no lugar do outro, né? De tentar ter esse esforço de fazer, de colocar a experiência, né? Eu vou tentar me colocar na experiência do outro
e ver como eu me sentiria naquilo, como que eu faria, como que eu iria me sentir mesmo. A gente faz muito isso com a criança pequena, né? Quando ela fez, sei lá, ela pegou a bala do amigo, né? E aí o outro amigo chora. Daí a gente vira e fala para ela, bom, putz, grila, como eu já me peguei fazendo isso, como que eu explico que ela não a balinha do outro? E aí a gente normalmente faz o discurso que é o discurso da alteridade, né? Como você iria assim sentir se o outro tivesse pegado sua bala? Então a gente ensina, né? Ou a gente deveria ensinar também, eu acho. Mas essa postura de, poxa, se coloca no lugar do outro, você não ia gostar, né? Então, alteridade é isso, né? E eu coloquei essa charge aqui, que infelizmente eu não encontrei em português, ela só está em inglês, mas eu vou um pouquinho traduzir aqui. A mulher branca, né? Tem uma mulher branca, tem uma mulher muçulmana. A mulher branca vira e fala, nossa, tudo coberto, né? Aquela mulher usa tudo coberto. Mas os olhos delas são uma cultura masculina de dominação, né? Coitada, ela é dominada por essa cultura de dominação. E a outra vai falar, nossa, não tem nada coberto. Mas os olhos dela também revelam essa cultura de dominação masculina. Então percebe que uma estranha a outra, né? A uma julga a outra e ainda fala que a uma é dominada pela cultura masculina, né? Pelo patriarcado, e a uma fala que a outra também é. Então é um pouco isso que às vezes a gente acha que nós somos muito melhores do que o outro, né? Mas pela lente do outro, às vezes ele também está achando a mesma coisa de nós, né? Ele também está vendo, ele está problematizando coisas em nós. Então, depois eu vou falar isso um pouquinho melhor em um outro exemplo. Queria apresentar também uma outra cultura, uma outra escola, né, que vem após o relativismo, mas que também opera com essa mesma crítica do relativismo, da gente pensar a cultura do outro a partir do outro, né? Mas eles aprofundam um pouco melhor isso. Então, esse é o culturalismo, né? Coloquei alguns nomes que são famosos, a Ruth Bennett, a Margaret Mead, na nossa linha do tempo aí. E elas falam, por exemplo, se a gente for num museu, né, igual esse museu que eu coloquei a foto aqui. E nesse museu ele apresenta comparações, né, de um mesmo, sei lá, uma mesma estátua parecida em diferentes civilizações. Muitos museus ainda fazem essas espécies de organização, né? E elas vão um pouco criticar, bom, essa é uma postura que foi muito adotada também pelo evolucionismo, porque a gente pega diferentes culturas que só porque fizeram uma estátua estão aí uma do lado da outra. Mas a gente não entendeu o que essa né, elemento da cultura, o que essa escultura poderia ser qualquer outra coisa da cultura, o que ela significa para aquela cultura. Né? Porque eu estou olhando com o meu olhar, eu coloco aqui coisinhas parecidas, e que, na verdade, não estou indo atrás do que aquilo significa para aquele povo. E eu preciso estudar aquela cultura, pensando a relação, sim, que ela tem com as outras, mas buscando o significado que tem para eles, né? E não na minha visão. E, por fim, a gente teria também uma outra escola, que é do estruturalismo, e que muitos também dizem que é do universalismo, né? Que vai, a partir da crítica ainda do relativismo, ele vai comparar culturas, diferentes culturas, mas não hierarquizando uma que a outra, mas tentando achar o que há de comum nelas, né? Então, Lévi-Strauss, ele bebeu muito do estruturalismo, da linguagem, ele vai dizer que a linguagem é uma coisa que acontece em todos os seres humanos, né? Em todas as culturas. O tabu do incesto, ele acontece em todas as culturas. O que é o tabu do incesto, né? Muitos estudantes não sabem, mas é você poder ter relações sexuais com seu pai, com sua mãe, né? Com membros da sua família, ou com seu irmão, sua irmã. Então, isso é uma proibição que existe em todas as culturas, apesar de ter diferenças no que a gente entende sobre o que é pai, o que é mãe, o que é ser parente.
Então, era um pouco isso, são escolas principais. Eu queria, mais do que vocês, né, saibam, decorem nomes de escolas, não é isso, mas é fazer um exercício de contrapor o que é né, uma postura que é etnocêntrica e uma postura que é de alteridade. Aqui eu coloquei um mapa da América do Sul. Esse mapa, por exemplo, quando a gente pensa a América, né, ele divide em línguas principais, matrizes, né, de línguas que delimitam diferentes povos, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a história, né, da América, muitas vezes a gente fala de Inca, vocês devem estudar história, Inca, Azteca, Maia, e os povos indígenas, né, os nossos povos indígenas. Aí tem alguns discursos em torno disso que eu queria trazer para exercitar um pouco isso, né? O que é alteridade, o que é evolucionismo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa os incas, eles são uma população que estavam aqui, né? No Peru, no Chile, e eles, por exemplo, essa figura aqui de Machu Picchu, que é os incas, eles utilizavam o ouro, né? Eles já tinham manejo do ouro. Muitas pessoas vão dizer que eles são entre os povos indígenas da América, eles são os mais evoluídos, porque eles sabem usar o ouro, né? Agora, ninguém fala sobre como que os espanhóis, ao chegar e ver tanto ouro naquela cultura, eles ficaram encantados com aquilo, mas o ouro para os espanhóis tinha um valor de riqueza, né? E para os incas, o ouro era utilizado em uma série de coisas, e talvez não tinha a mesma... E não tinha, né? A gente pode dizer isso, não tinha a cobiça e a mesma mentalidade do espanhol em relação ao ouro. Então, a gente tem que entender esse manejo do ouro a partir dessa cultura, né? A partir do que esses elementos significam para os incas, né? Uma coisa... Os astecas, por exemplo, falam, nossa, mas eles eram capazes de fazer pirâmides. Olha isso, que pirâmide incrível, né? Até hoje está lá, até hoje você pode ir visitar. E aí você fala, puxa, mas olha só, lá no topo das pirâmides, eles faziam sacrifício humano, né? Que horror, que barbárie, né? Tem muito desse discurso. E isso também é um discurso que não entende o que isso significava para aquela cultura. Claro que a gente não precisa achar ok matar pessoas, né? Mas a gente precisa fazer um esforço de entender, por exemplo, que o sangue, né? O que você dá para o Deus é o mais valioso que você tem. E para eles, o mais valioso que existia não era o ouro, não era nenhum metal, mas era o sangue. Dar o sangue humano era a coisa mais valiosa que você poderia dar por os deuses. Então, assim, fazer um esforço de entender o que isso significa para aquela cultura, né? Ao mesmo tempo, também quando a gente, não sei vocês, mas eu já escutei muito que os indígenas que viviam no Brasil, eles eram preguiçosos, eles eram bem menos evoluídos. Olha, pelo menos os indígenas dos Estados Unidos, eles eram mais evoluídos, ó, eles sabiam andar a cavalo, eles tinham uma cabaninha, né? E em comparação aos nossos, que, nossa, eles tem muito ainda esse discurso, né? Do discurso que o Brasil não deu certo porque não tinham povos evoluídos. Então, pensar um pouco que isso está no nosso senso comum, né? Essa coisa de uma postura etnocêntrica, do darwinismo social, como bem falou, e a gente fazer o nosso esforço de tentar ter alteridade, de tentar desconstruir esses discursos, de repensar. A questão indígena ela é muito boa para a gente pensar essas coisas, porque até hoje, por exemplo, se você vê um indígena de roupa e de roupa, usando um celular, muitas pessoas falam, ele deixou de ser indígena, né? Então, ele não merece a demarcação de terra, ele não merece os direitos que os indígenas têm, porque um índio de verdade deveria ser um índio, como a gente pensa, que é o índio de 1500. Esse quadro aqui, ele é de 1500, né? Não é de 1500, mas ele representa a chegada dos portugueses em 1500. E se a gente falasse, o que é um índio hoje? Muito provavelmente vocês vão pensar numa imagem, os nossos alunos vão pensar numa imagem próxima a essa, né? Do índio com
uns pedaços de pena na cabeça, usando meio pelado. E aí, se eu penso, o que é um português, né? Quem é o português? Muito dificilmente eles vão pensar nessa imagem, né? O português hoje não é esse português de 1500. Então, por que os brancos, né, europeus, têm direito de se transformarem ao longo do tempo e não perderem a sua cultura? Mas os indígenas, não. Os indígenas, eles têm que permanecer iguais, porque senão eles perdem o direito de serem reconhecidos como aquela cultura. Então, pensar que uma cultura, ela não deixa de ser cultura. A cultura se transforma, a cultura muda, a cultura interage com outras culturas, ela está em transformação ao longo do tempo. Mas nem por isso ela deixa de ser aquela cultura. Então, indígenas não deixam de ser indígenas, né? Porque eles estão usando uma tecnologia que eles acham benéfica para eles. Assim como brancos não deixam de ser brancos, porque hoje a discussão, né? A brasileiro não vai deixar de ser brasileiro porque a gente está aprendendo, a gente está incorporando palavras do inglês. Talvez a gente, enfim, não sei porque exatamente a gente fez isso, mas a gente pode problematizar. Mas a gente não deixa de ter isso porque a gente se transformou. E aí, sempre ressaltar, né, uma coisa que muitos livros didáticos, muita escola ainda não fala, que é para pensar a diversidade dos indígenas, né? O Brasil, quando a gente pensa índio, a gente tem uma ideia estereotipada, né, do que é o índio, e a gente pouco conhece sobre as línguas que eles falam, né? No Brasil, só olha esse mapa, cada cor é uma matriz linguística diferente, que unem ainda diferentes povos, que são os nossos pontinhos, né? Então, cada um desses pontinhos tem uma cultura singular, tem uma diversidade, uma riqueza incrível e que muitos de nós não conhecemos, né? E não conhecer sobre isso também é um discurso político, também é político a gente não conhecer, a gente não falar sobre, a gente não entrar em contato, a gente não estudar esses indígenas, é também um ato de apagar eles, né, na nossa história, dizer que a questão indígena é menor, que não existe. Então, eu queria que vocês pensassem que isso pode ser para os indígenas, mas isso pode ser para qualquer outro grupo, né? Para qualquer outro tipo de diversidade. Então, quando a gente olha um deficiente, né, a gente não precisa pensar que ele é inferior a nós, né? Ele tem potencialidades que também nós talvez não tenhamos, né? E tentar entender, ter essa postura de alteridade, de reconhecer o quanto que eles podem nos ajudar em muitas coisas, né? Então, hoje em dia, o mercado de trabalho está incorporando os deficientes, está aprendendo, né, a conviver com essa diferença e não colocar, assim como a gente pode olhar para essa foto, né, para o candomblé, para a Umbanda, e deixar de ter um estranhamento, né, como a princípio muita gente tem, de falar, nossa, que coisa estranha, que coisa feia, né, que coisa errada. O Brasil ainda tem muita intolerância religiosa. Então, eu acho que com isso a gente aprende a olhar para todas essas diferenças e relativizar, né? Colocar em questão, será que a minha religião é tão melhor do que a deles, né? Eu preciso entender a religião deles pela religião deles, né? Entender o que isso significa para eles, entender o que é essa roupa, o que é esses símbolos, né? E aí talvez a gente vá chegar em conexões, né? Se conectar com o diferente. Então, era um pouco isso. Ficou longo aí a nossa aula, mas tentei fazer aí um panorama da nossa apostila também, né? O que está lá. E é isso. Fiquem à vontade de comentar. Eu só queria colocar um ponto quando você abordou. Primeiro, parabéns pela abordagem, muito bem, tudo muito bem pontuado, muito bem explicado, eu adorei. Quando você colocou a distinção entre elementos naturais e elementos culturais, a gente está vivendo essa situação de pandemia, e aí vem aqueles grupos reacionários, né, motivados aí por estruturas muitas vezes políticas, vão colocar lá que é culpa dos chineses que comem
come cobra, que come morcego e um monte de coisa, então por culpa deles a gente está nessa situação. Primeiro a gente teria que fazer uma análise, um estudo histórico, sociológico, por que eles comem esse tipo de animal. E quando a gente fala, nós comemos boi, comemos carne de frango, então esses são os animais certos para serem comidos. Não, esses são animais que foram colocados dentro de uma tradição cultural. Esses animais eles precisam passar por tratamento, ração controlada, vacina. Então não é que é o animal certo para ser comido, é o animal que foi cuidado para ser comido. Não quer dizer que o morcego seja errado para ser comido. Se tivesse sido feito um tratamento com ele, ele seria tão certo quanto a galinha. Há algum tempo atrás aí a gente teve gripe aviária, a gripe do frango, tem a febre aftosa, a carne louca, a doença da vaca louca. São todas doenças que aconteceram com os animais que a gente come e ninguém nunca falou, como você bem observou, a culpa dos europeus aí que mandaram esses frangos doentes para cá, a gripe suína. Então, existem várias doenças oriundas de animais, só que ninguém culpa um povo ou um grupo étnico por isso acontecer, porque vem de grupos dominantes. Então eles vão jogar a culpa para aquele que tem um pensamento diferente, né? Aí nós vemos a prática do etnocentrismo aqui dentro dessa relação de pandemia que a gente está enfrentando, por causa da alimentação. Uhum. E fazer um comentário também rápido em relação a isso que o Bento colocou também, que a gente sabe que essa bandeira da civilização como sendo o estágio mais evoluído da raça humana, e justamente muitas dessas doenças que são desenvolvidas dos animais, de certa forma, são depois transferidas para nós, está justamente pautado na ideia de civilização, de um homem que domina os animais, de um homem que mata os habitats, mata os biomas, que faz toda a interferência no meio natural, e acaba surgindo essas anomalias, todos esses problemas, daquilo que a gente mesmo faz como dominação e civilização, e depois se alimenta disso, e depois culpa, de certa forma, os animais por conta de uma intervenção humana inadequada, e não necessariamente um problema, vamos colocar assim, dos animais. Então, também eu acho que olhar um pouco aquilo que a visão ali vegetariana, vegana, traz dessas leituras do mal que a civilização causa, a civilização humana, né, causa para a vida de um modo geral. Que talvez se você for, sei lá, se você fosse criado numa família vegana, talvez você vá achar muito estranho comer carne, né? De alguma forma isso talvez crie uma cultura, né? No sentido de estranhar esse tipo de comportamento. É legal essa categoria do que é normal, né? Do que a gente acha normal. Tava vendo cada cultura elege certas coisas como normais, né? E outras coisas como estranhas, né? Erradas, feias, sujas, né? E que para outras culturas talvez o padrão de normal seja outro, né? Então, se a gente dissesse, por exemplo, que há um mês atrás que todo mundo na rua ia estar usando máscara, a gente ia achar muito estranho. Mas agora a gente acha normal e a gente acha anormal quem não está achando, quem não está usando máscara, né? E assim, como que uma cultura também muda, né? As suas seus padrões, né? Enfim, a gente pensar o que é isso, né? O normal, o anormal, o que às vezes a gente comer carne, então comer o morcego é estranho, é bárbaro, eles são, né? Os chineses são sujos, os chineses são inferiores, muito desse discurso está vindo à tona. E a gente pensar exatamente isso, a gente também não é sujo, né? Quando a gente come certas coisas, a gente também, até que ponto a gente também é nossa, somos tão limpinhos e maravilhosos assim? Será? Eu acho que não, né? Para outras culturas a gente faz muita coisa estranha, né? E é isso. Eu queria deixar como dica, não consegui falar muito disso aqui, mas na apostila tem um link que é de um texto dos Naciremas, né? Os Naciremas, que é um texto que é um antropólogo que vai descrevendo uma suposta cultura
e eu coloco um desafio, assim, de ler isso e descobrir que cultura que é. E ele faz esse esforço de achar como descrever os americanos, né? Como se fosse uma coisa muito estranha, né? Como se fosse uma coisa muito diferente. Como se fosse um outro povo vem dos americanos. Daí ele vai falar uma série de coisas, tipo nosso fetiche pelos dentes, né? A gente que gosta tanto de ter dentes brancos alinhados. Então, como isso é uma coisa cultural, né? A gente faz uma série ele descreve como a gente passa dor, a gente enfia máquinas nas nossas crianças para que elas tenham os dentes alinhados. Isso não é usar aparelho é tão diferente quanto os indígenas que colocam as argolas na boca, né? Furar a orelha das crianças e pôr um brinco nas meninas é tão diferente daqueles que colocam colares e tal. Então, pensar um pouco isso, que a gente olha o outro e acha muito estranho, mas a gente faz muita coisa que também é vista como estranha, né? Que é da nossa cultura. Só que como está na nossa lente, a gente não é capaz de ver. A gente só é capaz de perceber isso quando a gente tem uma outra lente que vai apontar a nossa, né? Então, era um pouco isso. Só um pontinho, nisso que você falou agora do brinco, Claro. me veio agora, né? Que há grupos que falam que a gente não pode ter uma postura ideológica sobre nada, tem que ser todo mundo neutro, mas quando nasce a menina, a pessoa já coloca o brinco e não coloca o brinco no menino, né? Mas não é para influenciar ninguém, então não precisa, né? Questão de relativismo, é interessante, você falou dos nauítes aí, dos esquimós, né? A gente tem uma tradição cultural onde os idosos eles são valorizados no sentido que você tem que preservar, tem que cuidar até a morte, tem que fazer de tudo para que eles vivam até o fim junto com a família. Dentro do costume, da tradição deles, né, as pessoas elas precisam migrar, elas precisam caçar, elas precisam fazer muitas coisas. Então, para o idoso, uma atitude de honra e preservação da família é ser deixado, ser levado para um lugar distante, afastado da comunidade, do iglu, daquele agrupamento, para que ele seja devorado pelo urso. E o urso vai depois servir também de alimento para a sua sociedade. E se a gente coloca aqui para a nossa cultura que o idoso tem que ser entregue para o urso para ajudar a sobrevivência, a gente vai ser tratado como louco, como esquisito, como estranho, né? Daí a questão que nós vimos aí muito bem apresentada por você, Júlia, a questão do que é esse etnocentrismo, nossa, são estranhos, esquisitos, não, é relativo e vai ter sentido dentro daquela necessidade de vivência social. E coisas bastante polêmicas, né? Na apostila eu toco um pouco nisso, mas aqui eu não consegui falar. Que também até que ponto, qual o limite do relativismo e qual o limite, né, a contribuição também do universalismo, assim, em questões bastante polêmicas, como, sei lá, algumas tribos indígenas na Amazônia que matam quando a criança é deficiente. E o Estado brasileiro até hoje tem dificuldade de lidar com isso, se a gente pode intervir, né? E a polícia pode ir lá e impedir isso, ou até que ponto a gente precisa respeitar porque essa cultura faz dessa forma. Assim como, sei lá, a mutilação genital das meninas, né, em algumas tribos africanas, em muitos povos da África, da mentalidade que a mulher não pode sentir prazer durante o ato sexual, e aí eles mutilam o clitóris feminino. Nas meninas, ainda criança, né? E aí muito tem se discutido, bom, mas então a ONU tem que ir lá, né? Esse universalismo, tem direitos universais do homem, né? Então até que ponto as culturas podem ser respeitadas ou a gente tem um limite ali tênue que a gente poderia intervir. Mas, por exemplo, é muito interessante porque tem mulheres que a ONU tirou, elas iam ser mutiladas, a ONU interviu, elas tiraram, e teve duas que cresceram e depois quiseram regressar para os seus países para fazer a mutilação genital. Porque na cultura delas, aquilo era importante para elas. Então, assim,
é um debate muito polêmico, né? A gente, quando a gente olha para a história, a gente já fez muita barbárie em nome do que é o melhor para o outro, né? E acho que hoje a gente tem essas polêmicas, né? Que eu não tenho resposta, que eu acho que outras pessoas também não têm resposta. Não é, talvez, para a gente ter uma resposta. Talvez a gente tenha que fazer testes, experimentar, avaliar. Mas é uma coisa complicada, né? Até que ponto os direitos humanos são realmente universais, ou as culturas têm direito de perceber isso de forma diferente, né? Mas acho que é isso. Ó, Rafa, seu microfone tá desligado. Microfone. Apesar que a gente tem que ver também o tempo, né? Eu ia fazer um comentário agora, mas eu acho que vou deixar quieto porque o tempo tá meio, né? Já estourou, fala aí. Então, só ia colocar. Eu não domino muito o autor, mas se eu não estiver errado, vocês melhores do que eu podem falar que o Levi Strauss, é isso que fala, com essa pronúncia? Levi Strauss. Levi Strauss. Ele fala um pouco da questão da cultura hegemônica, né? Uma ideia de que se você levar as culturas para um processo de universalismo, em que todas fiquem também do mesmo modelo, você acaba com a diversidade. E a diversidade também é uma mola que move as culturas a um processo, muitas vezes, de modificação, não necessariamente de evolução, porque evolução já é um conceito de um olhar, né, vamos colocar assim, de um grupo sobre outro, de uma dominação sobre outra, mas a questão das mudanças, das interações culturais. Porque até mesmo nesses exemplos que a Júlia colocou, talvez as culturas podem ser ouvidas ou dialogar com outras, de repente ver outras práticas, e entender em algum momento se elas devem ou não abandonar aquele tipo de comportamento. O que talvez não pode acontecer é você vir com uma imposição cultural de uma cultura de fora que tem o papel ali de subjugar, de julgar, de neutralizar uma determinada prática, que eu acho que talvez esse seria o problema. Agora, dialogar, ter um diálogo aí entre as culturas, eu acho que é uma coisa interessante para nós e para os outros também. Mas, enfim, é isso, né? Rafa, eu queria pedir para a Júlia só precisar 4 termos para sintetizar tudo que você falou aí nessa 1h40, que só você falou, inclusive. Júlia, natureza, cultura, etnocentrismo, relativismo cultural, em poucas palavras para fixar aí para o pessoal. Bom, a natureza, então, eu estou pensando aqui como tudo que é geral a todos os seres humanos, talvez não no sentido biológico, mas no que acontece em todas as culturas da mesma forma. A cultura, justamente o que há de particular, né? O que há de é um conjunto de ideias, de símbolos, de crenças, essa lente também, no sentido da Ruth Bennett. E aí a postura etnocêntrica, como a própria palavra fala, né? Etnocentrismo, colocar a sua cultura, o seu parâmetro, a sua lente no centro, né? E hierarquizar, colocar como desigualdade as demais, e contraposto a isso, o relativismo, seria uma postura de você pensar a partir da lente do outro, né? Tentar se aproximar e também se questionar, bom, será que o que eu estou julgando é de fato o que o outro pensaria, né? Como que o outro pensa? Eu acho que, resumindo muito, é isso. A gente fala no início, assim, de um ser humano e de uma cultura, né? E a gente analisou um pouco ela sozinha e depois a gente falou um pouco de como lidar com as diferenças culturais. Como aquela figura que eu fiz uma brincadeira com vocês, a gente pode organizar aquelas formas de muitos jeitos, né? E pensar um pouco isso, as formas de organizar, as formas de ver aquilo. Tentei. Perfeito. Obrigado, Júlia. Rafa, pode fechar aí. A gente vai fazer as questões e também a reflexão atualizada
Eu acho que tá bom por hoje, hein? Acho que a gente pode só indicar, façam os exercícios, porque mais do que a gente resolver, é eles que têm que fazer, né? Agora é um esforço meio de vestibulando, assim, de tentar resolver as questões, então eu acho que é importante. O Rafa, o Bento, a gente está no WhatsApp, né? Estamos também no Google Fala lá, então qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a gente, não fiquem com dúvidas, né? Conversa e tal. Também tem uma proposta de redação, se vocês também quiserem fazer, façam a redação, mandem para mim, ou conversem com os professores de redação também, mas conversem com a gente, né? Principalmente porque a gente está querendo ver se vocês estão aprendendo e estão conseguindo usar isso em outros problemas, né? Para pensar. Isso. Então, o que aparece aí para vocês, acho que, se não me engano, é a redação de 2007, que vai trabalhar justamente a questão da como lidar, como conviver com as diferenças, né? Que é um tema de 2007, mas é um tema que a gente enfrenta todo o tempo, né? Sala de aula, na rua, no trabalho. Nós somos rodeados de pessoas que são diferentes, que pensam diferente de nós. E aí disso aí vem a importância de uma aula como esta de hoje sobre o relativismo, sobre o etnocentrismo, essas ideias de dominação. E eu cito aqui para vocês o Charles de Montesquieu, que ele coloca no livro chamado O Espírito das Leis, que muitas pessoas que se acham gênios gostam de colocar que a genialidade ela se encontra na uniformidade, ou seja, quando todo mundo é igual é porque é bom. Na verdade, a genialidade ela vai se apresentar quando você, mesmo em uma situação de pluralidade, você consegue fazer algo funcionar, você consegue fazer que as coisas deem certo. Porque ser uniforme, todo mundo pensar igual, não tem dificuldade para ninguém, ok? É isso. Maravilha. Obrigada. Maravilha. Só lembrando para os alunos, então, a gente está com a apostila lá no Drive, né? E esse tema é o módulo 2, está a partir da página 412 lá na apostila, e do número do PDF lá é a página 18. E aí vocês podem dar uma lida nesse tema, que foi o que a Júlia abordou, e depois também ao final tem a série de exercícios lá que vocês podem já ir fazendo. Na primeira aula a gente fez um exercício de fazer juntos, então a gente teve ali algumas dicas importantes, então que vocês pratiquem desses exercícios agora, desse tema de hoje, pautado lá no conteúdo que está lá na apostila, tá bom? Então eu agradeço aí principalmente a Júlia, que hoje foi a que propôs a explicação do tema de uma forma brilhante. Eu aprendi muito com a sua explanação, gostei muito. Eu imagino que os alunos, imagino não, tenho certeza que eles vão gostar e vão ficar muito confusos, no bom sentido, né? Porque você trouxe várias questões Provocados, né, Rafael? provocados, exatamente, problematizados pelas questões. O Bento também que trouxe aí várias colocações bem pertinentes e pontuais aí em alguns pontos que a Júlia apresentou. Eu acho que foi bem colaborativo. E é isso, a gente encerra por hoje. Qualquer dúvida, como a Júlia falou, a gente tem o WhatsApp, o vídeo vai subir para o YouTube, a gente vai colocar o link lá no Google Sala de Aula, e que vocês não esqueçam de fazer as atividades, porque é isso que vai fazer a diferença aí no estudo de vocês, tá bom? Pessoal, então, boa noite, estamos juntos. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima.